Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal Red Tudo. Vou contar minha história, que parece inventada, mas infelizmente não é. Tenho 27 anos e desde os meus 8 anos de idade, com a separação dos meus pais, eu me tornei uma pessoa extremamente revoltada com o mundo. Cresci ouvindo da boca da minha mãe que meu pai era um mentiroso e que minha madrasta roubou ele da minha família, sendo que meu pai sempre fez tudo por mim e pelo meu irmão, e nunca deixou faltar nada e sempre nos levava para a casa dele. Conforme eu fui crescendo, o ódio só ia aumentando e nunca consegui ter uma boa relação com ele, enquanto ele sempre tentava, sem sucesso, se aproximar de mim e nunca falhou comigo. Na escola eu só criava problemas e conforme fui crescendo, eu deixei de ter interesse em tudo e apenas ia para a escola para zoar e conversar com amigos. Nesse momento, eu desenvolvi ansiedade grave quando tinha 12 anos e desde então eu convivo com isso. E aí, aos 14 anos, acabei tendo vários traumas na escola na 8ª série e resolvi parar de estudar e ficar somente dentro de casa. Aos 15 anos de idade, eu já não saía mais de casa para nada e só ficava no computador jogando World of Warcraft dentro do meu quarto. Perdi todos os meus amigos reais que eu afastei e fui criando novas amizades online que eu ia conhecendo no jogo. Cheguei a engordar até mais de 110 quilos e dei toda a minha vida para aquele jogo, pois para mim o mundo lá fora não prestava. Aos 18 anos precisei sair de casa, pois eu tinha que ir no exército, me alistar obrigatoriamente e claramente fui dispensado, ainda bem, pelo peso que eu tinha na época. Em seguida, voltei a me trancar em casa novamente. E depois de muita conversa com meu pai, eu consegui emagrecer dos 110 quilos até os 70 quilos sem sair de casa com uma dieta que eu fiz sozinho. Perdi peso de forma errada, mas perdi e isso era o que importava para mim. Meu pai nunca desistiu de mim e conseguiu me convencer a voltar a sair de casa e procurar um tratamento com psiquiatra e psicólogo. Foi muito difícil voltar a sair de casa. O mundo lá fora tinha mudado completamente. Novos prédios e casas foram surgindo, e eu nem tinha ideia, pois estava trancando em casa. O tratamento não fez muito efeito, e eu fui me arrastando nessa situação durante mais alguns anos, sem ter quase nenhum progresso. Eu passei todos esses anos brigando e discutindo com a minha mãe, era briga o tempo todo, e eu sempre ouvi ela me dizer que eu sou um vagabundo, um lixo, arrogante e destruidor, e sempre me ameaçou desde criança de me jogar na rua e me deixar sem casa para morar. Eu sempre fiquei do lado dela e sempre contra o meu pai, pois ela me fez crer que ela era a mocinha da história e meu pai era o vilão, e isso continua até os dias de hoje. Hoje mesmo me ameaçou de me jogar na rua. Mas, prosseguindo, aos 24 anos foi quando meu pai desistiu de me levar nesse tratamento, e eu tive que procurar outro tratamento em outra clínica e nesse momento comecei a tomar a decisão de mudar a minha vida. Me matriculei em uma escola, pois eu decidi voltar a viver e concluir meus estudos. Essa escola era uma escola especial, toda adaptada para receber todos os tipos de alunos, sejam eles normais ou com alguma deficiência mental ou física. Conheci uma mulher 5 anos mais velha do que eu que é cadeirante, e logo me apaixonei por ela e ela por mim, e começamos a namorar. Minha namorada tem uma doença chamada ataxia, que afeta diretamente o equilíbrio dela. Então, ela tem dificuldades para andar, porém ela consegue andar curtas distâncias com a ajuda de alguém para apoiar, então ela não vive na cadeira de rodas para tudo. Ela consegue fazer comida, tomar banho e tudo mais. Ela apenas não consegue caminhar sem se equilibrar em alguém ou algum objeto por longas distâncias. Ter encontrado essa mulher me deu um ânimo muito grande, pois eu era completamente sozinho. Mas como nem tudo é perfeito, descobri que minha mulher tem transtorno de personalidade borderline e isso torna tudo muito difícil. Pois é, como pisar em ovos. Se qualquer coisa der errado no ponto de vista dela, ela entra em crise grave e tenta suicídio. Então é uma relação bastante delicada, mas eu a amo demais e estou disposto a lutar por nós mesmos sabendo das dificuldades. Prosseguindo a história, eu e minha mulher conseguimos completar o ensino médio juntos.
Quando a pandemia começou, eu e ela resolvemos nos trancar na casa da minha mãe e só sair quando tivesse vacina. Estávamos com muito medo de tudo isso e ficamos trancados do início de 2020 até agora, o mês de setembro de 2021, quando ela conseguiu tomar as 2 doses e voltou para a casa dela. Isso tudo para mim foi fácil, pois eu já estava acostumado a viver trancado. Mas para ela não foi nada fácil. Mas mesmo assim, conseguimos atingir o objetivo de tomar a vacina. Estou fazendo esse desabafo, pois minha vida nunca foi simples. Eu fui diagnosticado com ansiedade e transtorno bipolar. Então eu mudo de humor muito fácil. Em questão de horas eu posso estar sorrindo falando besteira, ou posso estar pensando em suicídio por causa da depressão. Eu não aguento mais lutar contra minha própria mente o tempo todo para me manter vivo e bem. Me sinto um inútil sustentado pelo pai que me dá pensão até hoje aos 27 anos. Eu nunca trabalhei e quanto mais o tempo passa, mais medo eu tenho de tentar arrumar um emprego. O meu pai me pressiona o tempo todo para eu dar um jeito na minha vida. E com toda a razão. Enquanto eu mal consigo falar com a minha mãe sem brigar, ela só me ofende e ameaça de me pôr na rua e eu ofendo ela, TBM. Eu cresci com tanto ódio dentro de mim que eu só fiz mal para mim, para meu pai, meu irmão e minha mãe. Eu sei que sou o culpado por tudo que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu não era assim antes dos meus pais se separarem e minha mãe colocar tanta ideia errada dentro de mim. Ah, Jota, eu passo o dia indo de mal a pior, me sentindo um nada por não ter um emprego e não ter minha própria casa, para eu morar com a mulher que eu amo. Meu maior inimigo sempre foi eu mesmo. Minha mente joga contra mim o tempo todo. Espero um dia conseguir ter forças para mudar essa situação e voltar aqui dizendo que consegui vencer tudo isso.